Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Espaço Trabalhista, quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Eu peço a você que acompanha ao vivo que participe pelo chat, pelo bate-papo aqui no canal da Prática Política no YouTube e também, se estiver acompanhando a retransmissão, a versão gravada no canal Em Nome da Rosa, eu peço a você que deixe um comentário também para ajudar a impulsionar o conteúdo. O canal Em Nome da Rosa, que é idealizado pelo companheiro Cristiano Araújo, aqui em Desejo Boa Noite. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores que já chegaram, aqueles que vão ver depois. Sempre tem o pessoal que assiste depois, né, na gravação ou aqui, né, no canal da Prática Política. Cláudio, assim, hoje nós vamos falar sobre um tema muito desagradável, que eu não quis te falar em off, mas eu tô ficando muito indignado com a política, com o que está se tornando a política brasileira, né? Vamos falar aí sobre um estudo, né, que o governo vem fazendo a respeito do seguro-desemprego, né? Lembrando que isso faz parte de uma série de agendas que o governo já vem fazendo há algum tempo, de fazer pentes finos e outras medidas cosméticas que mexe com a vida dos trabalhadores, ainda mais nesse momento em que cada vez mais a gente vê a economia precarizando e hoje a gente vê que até mesmo aquela piada com Uber, com os aplicativos de comida, hoje nós já temos uma rotatividade e os trabalhadores não estão nem conseguindo se colocar tão bem no mercado em relação a esses aplicativos de entrega, de delivery, né? Então, assim, pessoal, eu realmente, assim, tive que digerir, né, essa matéria, que eu tive que ler, né? Vi mais algumas coisas durante a semana que a gente vai ter que agregar aqui, porque realmente é uma agenda que eu tenho certeza que se fossem outros governos, bom, a gritaria aí nas redes sociais estaria gigante. E claro que a gente vai dar aquela alfinetada no governo, mas a gente vai dar uma alfinetada em outras pessoas aí que também estão merecendo, dado essas ideias mirabolantes, para dizer não dizer outra coisa, que estão sendo aí estudadas pela equipe econômica do governo federal. Vamos começar então pelos pentes finos, porque já há algumas semanas o noticiário em Brasília dá conta de que o governo Lula tem realizado pentes finos em programas sociais mantidos pelo governo, programas sociais permanentes, como é o caso do próprio Bolsa Família, mas também de programas temporários, como é o caso do seguro-desemprego que você vai comentar, mas não só o seguro-desemprego, o auxílio-doença, da parte até do ministro da Previdência, o Carlos Lupe, uma liderança nessa agenda, né, de garantir que da parte da Previdência, da parte do INSS, o pente fino será realizado. E nós também vimos no Congresso Nacional, na última semana, um projeto de lei que reforça isso como uma medida de compensação ao fim da desoneração gradual da folha de pagamento, né, que é Que uma é o discussão PL também que o governo 1847, né? tem travado desde o início do ano, pelo menos, né? Na verdade, desde o final do ano passado, acabou avançando para 2024 e o Congresso Nacional está também muito interessado nessa agenda de pente fino. Eu te passo a palavra para te dar a liberdade aqui para iniciar da onde você achar melhor. Bom, vamos lá então, Cláudio. Tu foi muito feliz em recapitular, né, tudo isso, porque nós começamos com as agendas de pentes finos do governo federal, né? Porque foi colocado, eu vou usar uma expressão para todo mundo entender, né? Uma faca no pescoço do governo. Ou tu corta tudo logo, ou tu arruma uma alternativa, né? Isso foi o que o governo comunicou. E aí o governo decidiu fazer esses pentes finos. Começou a fazer pente fino em programas de transferência de renda, começou a fazer, começou a avaliar também, né? Inclusive cortes no BPC, né, que é aquela ajuda para pessoas que têm, que são de pessoas com deficiência, para idosos, né, que têm uma renda de um quarto de salário e, né, tem uma renda muito baixa,
e para os deficientes, claro, não tem um limite, né? E veja bem, Cláudio, a gente começou a ver essa agenda de pentes finos por parte do governo que, convenhamos, né, Cláudio, assim, os números que foram divulgados, por exemplo, em relação ao Bolsa Família, foram números gigantes, assim, que, sinceramente, eu não consigo acreditar que existia tanta fraude assim, né? E, Cláudio, eu lembro que no governo anterior, porque eu acompanhei muitas redes sociais do PT, de outros partidos de esquerda, quando a gente via o governo Bolsonaro querendo fazer pente fino, querendo, de alguma forma, combater as fraudes nos benefícios do governo, bom, a gente via aí, né, uma gritaria danada aí, poxa, estão atacando os direitos sociais, até inclusive quando o governo Bolsonaro quis elevar a idade do BPC, né, e ele queria fazer um pente fino em outros programas sociais, eu lembro que, acho que 2019, lá no site do PT, tinha matéria lá esculhambando o Bolsonaro, que ele estava passando por cima dos direitos sociais, né? E agora nós estamos verificando o governo federal, o governo Lula, fazendo o mesmo expediente. A princípio, para tentar fazer o equilíbrio fiscal, que esse era o discurso do governo anterior também, né, de fazer o equilíbrio fiscal, o governo Lula, a pretexto do equilíbrio fiscal, para não fazer ajustes, digamos, tão drásticos, ele fez a escolha de fazer esses pentes finos. Agora, tem falado por aí também de revisão de programas, como, por exemplo, o abono salarial. O mercado está pedindo, inclusive o mercado pede, Cláudio, que seja o ficha número 1, e eu já sei que tem um pessoal se debruçando da equipe econômica do governo para estudar uma forma de uma reformulação, né, em relação ao programa, né, mas o mercado pede ou a gente faz uma reformulação ou a extinção. Alguns são muito claros de dizer que sim, que eles querem a extinção desse programa. Então, assim, Cláudio, nós estamos vendo uma agenda terrível de parte do governo, que sempre fez a defesa dos direitos sociais e que agora está por aí fazendo a mesma agenda, as mesmas alternativas do governo anterior. E, claro, para piorar, além dessa questão que tu colocou muito bem, do seguro-desemprego, que é o nosso tema de hoje aqui, também tem o abono salarial que eu toquei, e tem esse PL que tu citou muito bem, que é o PL 1847, salvo engano é esse o nome, em que o governo decide votar junto com o pessoal aí que eles dizem de extrema direita, para beneficiar de 7 setores da economia, e né, os grande empresariado, a gente sabe muito bem disso, enquanto eles vão lá e lascam os mais pobres, lascam os pescadores, lascam com a vida de quem tem deficiência ou transtornos e outros problemas, né, para atacar o BPC e também o seguro defeso, né, que é isso que está em jogo, né? Então, assim, Cláudio, não tem como a gente manter a calma quando a gente, sabe, vai lá e dá um voto para, sabe, a gente não tem lá tanta expectativa, não é surpresa para ninguém que eu não tinha tanta expectativa em relação ao governo Lula, mas olha, sinceramente, vendo essa agenda que está sendo colocada pela equipe econômica do governo, olha, eu olho para o Datena e, cara, me dá umas ideias, sabe? Porque, sinceramente, pessoal, eu não sei vocês, mas eu estou ficando cada vez mais indignado com o governo Lula, né? E não só com ele, mas com outros quadros da política brasileira, porque
como a gente já disse outras vezes, né, Cláudio? Está faltando muita seriedade para os quadros. É muito discurso bonito por aí, a gente colocou aqui as referências, né, na entrada, e aí? Onde é que estão as referências? Onde é que estão as nossas referências, Cláudio? Porque as nossas referências não são lembradas e aquilo que eles praticaram em vida não estão agora aí, né, nas ações do governo. Porque para mim é muito simples, ô Cláudio. Para mim, a prática é o critério da verdade. E, infelizmente, o governo Lula, apesar dos discursos bonitos, às vezes ali no espaço dele ou no espaço lá no exterior, o governo Lula tem se mostrado uma grande decepção. E não é só ele, tá? Os partidos de esquerda aí, PSOL, PDT, Rede, PSB, todos estão decepcionando. Decepcionando. Eu vou só comentar sobre o Bolsa Família e depois vou deixar você à vontade para até falar mais sobre o seguro-desemprego. Em relação ao Bolsa Família, eu acho que nós temos aqui uma questão muito séria. E aí não é de hoje, é já quase beirando 2 décadas. E se a gente levar em consideração até o governo Fernando Henrique Cardoso, então a gente está falando de 3 décadas. O que que eu estou me referindo? Estou me referindo a um programa social de distribuição de renda. Cara, o Bolsa Família em si, ele é muito importante, mas ele deveria ser aquela fase inicial para a instituição de uma renda mínima, né, Uhum. universal, independente dos critérios de renda que a pessoa ou a família possa apresentar. E eu falo isso porque no governo anterior, no governo Bolsonaro, a partir da experiência da própria pandemia, se experimentou no Brasil algo que levaria. Eu não acho que o governo Bolsonaro, se reeleito, ele iria propor isso, mas experimentamos no governo Bolsonaro algo próximo a uma renda universal, bem diferente dos padrões do Bolsa Família. Porque durante o governo Bolsonaro, o Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, ou Auxílio Emergencial, ele foi pago não por família, ele foi pago por pessoas dentro daquela família, né, que apresentava os critérios ou que preenchia os critérios estabelecidos ali. Tanto é que no auxílio emergencial, em algumas famílias, 2 adultos receberam, né? E também depois no Auxílio Brasil, o governo Bolsonaro também pagava para mais de um adulto por família, levando em consideração o CAD único, a referência do CAD único, que é o cadastro único. Até fazer essa ressalva, né? Até o momento do governo Bolsonaro, poucas pessoas conheciam o CAD único. É bom também falar isso, porque foi a partir do contexto da pandemia que os brasileiros passaram a se cadastrar, a atualizar os cadastros no CAD único. Eu estou falando isso, Cristiano, porque agora nós temos um problema sério, porque o governo atual, o governo Lula, é um governo que lá atrás, quando instituiu o Bolsa Família, instituiu que seria pago por família, que seria pago à mulher, portanto, a mãe, né? A mãe, assim, a responsável pela família, a mulher, e também instituiu que seria pago só um benefício por família. E parece que o tal do pente fino, pelo menos nesse primeiro momento, é em relação às tais famílias monoparentais que no governo anterior, segundo o governo atual, essas famílias aumentaram. E não é que elas aumentaram, é que as pessoas dentro da própria família, com cadastros, né, no CAD único distintos, portanto com o número do NIS distinto, Uhum. essas pessoas estavam recebendo duplicado, vamos colocar dessa forma, o Bolsa Família. O que, Uhum. particularmente, dando a minha opinião aqui, eu não acho errado. Eu não vejo nenhuma irregularidade nisso, não vejo nenhuma família infringindo uma regra com isso. E aí, quando o governo Lula se propõe a fazer o pente fino, se propõe a cortar, suspender, para não falar cortar, suspender os benefícios, indica que o atual governo não está nem um pouco preocupado em caminhar para uma renda universal, né? Para a ideia de que, independente da sua faixa de renda, você, enquanto cidadão brasileiro, teria direito a uma renda. Eu falo isso porque eu acho que passados
passadas 3 décadas já, desde a instituição lá atrás, ainda no governo FHC, de um programa semelhante ao Bolsa Família, ou dos programas que eram, que depois ensejaram no próprio Bolsa Família no governo Lula. Eu acho que nós, enquanto brasileiros e enquanto sociedade, a gente precisava pensar um pouco mais sobre esse programa. Tá, é um programa que vai existir para sempre, ou é a fase inicial que já, inclusive, está perdurando por tempo demais, para algo além disso, mais na direção da renda universal, né? Reforçando que a comparação que eu fiz com o governo Bolsonaro é porque no contexto da pandemia, quando foi pago ali o auxílio emergencial, foi pago não por família, né? Foi pago por pessoa, quase, né? Tanto é que Uhum. dentro de um conjunto de pessoas, dentro de uma família, mais de uma pessoa acabou recebendo também o benefício. Ô Cláudio, aí é que está uma questão fundamental, né? Tu falou, né, que o projeto do governo Bolsonaro, né, ele se encaminhava, era muito mais próximo da ideia de uma renda universal cidadã, né? E assim, né, Cláudio, se a gente estivesse discutindo reformulação dos programas, cara, não teria problema nenhum, desde que a gente estivesse evoluindo para que o benefício chegasse a mais pessoas, à medida também que, assim como a gente também pensa na reformulação, que a gente também comece a colocar em prática aquilo que o governo disse que queria fazer, né, que era a nova indústria, né, de criar novos empregos, né, e quando eu falo de novos empregos, eu estou falando de empregos mais qualificados, né, então é nesse sentido que a gente deveria andar. Se a gente tivesse, pelo menos, Cláudio, eu não estou nem falando aqui dos empregos, mas assim, vamos lá, se a gente tivesse reformulando os programas para que, de repente, a gente tivesse mais fontes de financiamento, para que a gente possa, de alguma forma, potencializar os programas, ou otimizar algumas coisas que talvez a gente ache que não funcionou bem, cara, beleza. Só que o que a gente está fazendo não é isso. O que está acontecendo hoje é que o governo ele ouve o mercado e pelo menos essa é a minha percepção, tá? Pode ser que eu esteja totalmente errado. Mas ele ouve o mercado e ele vai lá e bota ali na agenda, opa, precisamos fazer essa reforma aqui. Porque sim, Cláudio, eu vejo que há uma consonância muito grande da agenda do mercado e a agenda do governo, porque assim, não é possível que eles não dialoguem, né? É impossível que isso não aconteça, porque assim, por que que se está fazendo esses cortes? Por que que o governo fala em reformular ou extinguir ou talvez mudar o cálculo dos benefícios previdenciários, como já se aventou, inclusive, de desvincular do salário mínimo? Por que que isso está acontecendo? Porque o mercado está preocupado com a questão fiscal, né? Esse é o grande plot. Eles estão preocupados com a questão fiscal. E eles têm um cálculo que diz que o governo, se seguir nessa toada, em 2028, o Estado brasileiro vai paralisar. Essa é a leitura que o mercado faz. E é inacreditável, Cláudio, quando eu vejo o ministro da Fazenda, e não só ele, mas o braço direito dele também, dizendo a mesma coisa, o mesmo discurso do mercado, que nós, inclusive o Haddad chegou a dizer, precisamos discutir os gastos obrigatórios, porque senão nós poderemos ter problemas lá na frente, né? Ou então, assim, a própria equipe do governo está com essa mesma conversa que o mercado tem dito por aí. E aí, Cláudio, o que está em jogo aqui em relação a essa questão aqui do seguro-desemprego? Bom, a leitura é o seguinte, né? O mercado, né? Não sei se o governo pensa isso, eles têm um entendimento que o mercado de trabalho está indo bem, que a economia está aquecida, então, né, já que os gastos do governo vêm crescendo, e, por exemplo, na PLOA, né, já dizia ali que o governo vai gastar mais em relação a esse ano, né, 10% a mais em relação
ao ano de 2024, né, com abono salarial, então eles entendem que é necessário fazer esses ajustes. E aí eles querem evitar a duplicidade do seguro-desemprego, que é em relação à multa do FGTS, que é 40%, e as parcelas, né? Essa é a grande transformação que eles querem fazer, porque eles entendem, né? O mercado entende, inclusive alguns técnicos do governo, que é uma proteção desnecessária, né? Que já que a gente já está num cenário econômico diferente, que a economia está se recuperando, a gente precisa mudar isso, porque isso vai trazer uma pressão fiscal. Aí eles falam lá os números, eles deram os números, né? Que o governo, até julho deste ano, gastou em torno de, deixa eu ver quais é os números aqui, eu estou até com a matéria aberta aqui. Eu não vou te dizer, deixa eu ver, acho que era 52 bi, né? Acho que é esse o número, em relação ao seguro-desemprego, né? Então, eles vão precisar fazer essa mudança, porque agora que a economia ela está se aquecendo, mas, embora a economia esteja crescendo e que o pleno emprego voltou, as pessoas continuam pedindo, né, para sair do emprego, para poder pegar, né, os 40% e também para pegar as parcelas do, do seguro-desemprego. Então, assim, o mercado tem a leitura e também alguns técnicos do governo têm essa leitura de que isso, né, o duplo benefício, né, ô gatinha, sai fora. Eles têm o entendimento que isso, na verdade, estimula o trabalhador a pedir para sair do emprego, né? É tipo aquela ideia, sabe, do Bolsa Família. Oh, mas se nós dermos o Bolsa Família, as pessoas não vão querer trabalhar, né? Então, assim, a ideia é muito parecida com a ideia do Bolsa Família, né? Sai fora, deixa eu tirar aqui. Então a ideia assim é muito parecida com a ideia do Bolsa Família, que é preciso evitar a duplicidade, né? Porque veja bem, né? Isso está trazendo uma certa acomodação do trabalhador e ele, né, se vê tentado a pedir demissão porque ele sabe que ele vai tirar, né, tanto o fundo de garantia quanto as parcelas. E aí eles têm uma ideia que assim, a princípio, até que parece interessante. Espera aí, Cláudio. Só um pouquinho, Cláudio. Só um momento. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa o Cristiano se resolver com o gato dele lá, com a gatinha, enfim, tá ali, gatinha desfilando em frente. Eu peço a vocês aí que deixem um like no vídeo, que se inscrevam no canal, reforçando também o convite para participar ao vivo aqui pelo chat no YouTube do canal da Prática Política. Estamos falando dos pentes finos que o governo Bolsonaro, que o governo Lula é que lembra bastante, né? Nesse sentido, lembra bastante. Que o governo Lula tem feito em programas sociais e como isso, como disse o Cristiano, está em sinergia com o que pede o mercado em relação ao cumprimento da meta fiscal por parte do Ministério da Fazenda, do ministro Haddad, e como esse assunto vai se relacionando com a nossa condição, né, a condição enquanto sociedade brasileira de vida, mesmo, nossa condição de vida, nossa qualidade de vida, a partir do momento em que essas alterações podem inclusive impactar, né, no dia a dia dos trabalhadores, já que estamos falando aqui de abono salarial, de seguro-desemprego. Eu acho que é importante que você preste bem atenção, porque até fiz aqui, foi um ato falho, Cristiano. Eu fui mencionar o governo Lula e acabei falando o governo Bolsonaro, porque nesse quesito, pelo menos, se assemelha bastante. Mas à vontade, Cristiano. Tá, vamos lá. Então, assim, né, Cláudio, como eu estava te dizendo, né, aí o governo tem essa leitura de que não, precisamos tirar essa duplicidade, né, o mercado, as pessoas que trabalham nos bancos, né, foram consultadas para falar em relação ao tema, né, sempre eles, né, e os técnicos do governo também têm essa leitura de que essa duplicidade ela é ruim, né? Então é preciso evitar a duplicidade, né? Porque eles têm aquela leitura, olha, mas só no Brasil que existe esse negócio da duplicidade. E aí, Cláudio, tem assim
uma questão que eu ia colocar antes da mimosa me atrapalhar aqui, né? Que é a questão de uma ideia que a princípio poderia parecer interessante, mas eu acho que é uma ideia que pode agir no sentido contrário. O que eles queriam propor, Cláudio? Estou já entregando aqui já aos 25 minutos, já estou entregando aqui mais ou menos o que o governo quer fazer. Eles queriam fazer uma mudança bem pontual, que é o seguinte, aqueles que têm uma multa alta do FGTS, eles teriam uma redução no número de parcelas, que hoje as parcelas elas vão entre 3 e 5 parcelas, correto? Então eles queriam diminuir de acordo com a multa, né, do FGTS. E aí, né, todo mundo, alguém pode pensar, pô, mas não é uma má ideia, pô, se a pessoa ali ganha bem e tal, eu acho que o governo tá certo nesse ponto aí, pô, eu acho que dá para flexibilizar mesmo, mas o problema não é esse, né? Imagina se é um trabalhador aí que, vamos lá, né, Cláudio, o cara tá, sei lá, 15 anos na mesma empresa, o cara é assíduo, tá fazendo a parte dele, daqui a pouco quando ele vai sair, pô, ele sair, né, se ele conseguiu ali, fora dos acordos, ele pediu a demissão sem justa causa, aquela coisa toda ali, né, bom, né, Cláudio, o que acontece? Ele vai receber os seus 40%, né, e daí, pô, o cara de repente não ganha assim tão bem, mas, pô, ele estava ali, né, 15 anos na mesma empresa, então a multa, a tendência é que ela seja alta. E aí, nós vamos atacar um trabalhador que ganha bem porque, poxa, a multa do cara é gigantesca e aí a gente vai dizer que tá certo mesmo a gente ir lá e diminuir o número de parcelas dessa pessoa que trabalhou tantos anos. Vamos pensar num caso prático, Cláudio. Por exemplo, aquele pessoal lá de Camaçari, né, que trabalhou tantos anos lá dentro da Chevrolet. Imagina, Cláudio, as pessoas se qualificaram e tudo mais. Pô, teve Ford aquele lá, né? pessoal que... Oi? Isso, A Ford, Ford. perdão. Desculpa, me confundi. Da Ford, isso. Imagina, né, Cláudio? Daqui a pouco a pessoa estava lá 15 anos, né, cara, dentro da empresa ou mais. Pô, se ela foi demitida, né, sem justa causa, ela vai receber ali seus 40%, tudo certo, né? Mas imagina, pô, a multa provavelmente vai ser alta, né? E aí a gente vai dizer que, não, tem que cortar isso aí, tem que diminuir o número de parcelas, que essa multa está muito alta, né? Mas de repente, sei lá, o cara não ganhava tanto assim, né? Então tem essa armadilha aí que, sinceramente, eu achei bem estranha. Ô, Cristiano, você falando isso me veio à cabeça algo que eu quero compartilhar com vocês, porque me parece que é algo da realidade mesmo, assim, sabe? Da realidade brasileira. E toda vez que eu vejo alguém propondo isso, né, que você está trazendo aqui pra gente, assim como a gente viu no governo Bolsonaro, a gente tá vendo agora, de mudanças nesse sentido, de eliminar mesmo um benefício, né, para não falar um direito, mas eliminar um benefício, é desconhecer a realidade brasileira. Uhum. Porque eu vivo num distrito industrial, e as pessoas aqui Cláudio, só elas um momento, deixa eu só te interromper. Eu estava certo, 52,3 bilhões, que é o que o governo gastou com seguro-desemprego no acumulado de 12 meses até julho desse ano, tá certo. tá certo. Só para relatar isso, né, como eu moro aqui num distrito industrial, eu já vi muitas pessoas Uhum. fazendo isso e é muito comum, eu acho que é da realidade brasileira, quem estiver assistindo a gente fora do estado de São Paulo, ou até você que está no Rio Grande do Sul também, se tiver algo Sim. a compartilhar nesse sentido, as pessoas utilizam o fundo de garantia para poder fazer, digamos assim, grandes investimentos, mas não investimentos financeiros, né? Não é para colocar dinheiro no mercado de ações. As pessoas utilizam esses recursos que são acumulados de uma maneira impositiva, porque é bom lembrar, não é que as pessoas não guardam dinheiro porque elas desconhecem a economia, a tal educação financeira, é porque elas não têm condição de guardar dinheiro, é simples. Então, o fundo de garantia e a multa quando vem e o seguro-desemprego acabam auxiliando as pessoas que são demitidas, que ficam desempregadas, a fazer alguns investimentos que muitas vezes até mudam
mudam as suas próprias vidas, mudam as vidas das suas famílias. Eu me refiro a comprar um imóvel, por exemplo, comprar um terreno, Exato. de repente adquirir um veículo, um carro, ou até mesmo uma moto, ou fazer investimento do tipo: olha, eu vou tentar empreender a partir desses recursos, então abrir uma Foi lojinha perfeito, aqui. Cláudio. É isso, a vida do brasileirinho é isso, meu. Essa é a realidade. E toda vez que alguém vem propor o fim disso, parece que desconhece a realidade brasileira, que obriga o trabalhador, muitas vezes, a fazer um acordo com o patrão para poder acessar esses recursos e aí sim mudar assim, um pouquinho o seu status. Um pouquinho, porque é um pouquinho. Porque mesmo o cara que trabalha 15 anos no lugar, 20 anos no lugar, quando ele vai sacar o fundo de garantia dele e vai sacar a tal da multa, não dá um valor estratosférico como muitas pessoas pensam. Ao contrário, a pessoa ali vai junta muito esforço e tal, às vezes não dá 50 mil reais. Por quê? Porque o salário da pessoa é um salário baixo. E aí também tem isso da nossa renda média. Cara, as pessoas elas utilizam esses recursos porque elas recebem pouco. A maioria esmagadora dos trabalhadores do Brasil recebe muito pouco mesmo. A média agora é de 3 mil reais, mas quem é que recebe 3 mil reais por mês? Hoje, Cláudio, quem ganha R$ 4.000 hoje está entre os 5% mais ricos do Brasil. Então, Quem Cristiano, ganha 7.000, pelo amor de Deus, é um novo então, milionário no é, Brasil. Para vocês terem uma ideia, pessoal, de como é que está o cenário do mercado de trabalho no Brasil. e esse achatamento é a realidade brasileira. Então, de novo, toda vez que alguém vem propor algo nesse sentido de acabar, porque isso é algo que seria dispensável, desconhece a realidade do brasileiro, que e é uma realidade dura, muito difícil, porque o cara, eu falo isso porque eu conheço pessoas que estão fazendo isso e que fizeram isso, e imagino que todos vocês conheçam também. Meu, quem não saca o fundo de garantia para poder dar entrada num imóvel, às vezes? Eu conheço vários, Cláudio, eu conheço vários. Esses exemplos que tu deu são exemplos contundentes que a gente vê na nossa vida. Eu quantas vezes ouvi, pô, eu vou pedir lá a demissão, ou sei lá, vou forçar a demissão ali no trabalho e tal, O tal do e acordo, né? O tal do acordo. isso, porque no acordo tu ganha pelo menos 20%, né? Mas, assim, se tu for demitido, né, daí tu ganha ali os 40%. E, cara, eu cansei de ver, cara, de os caras ali disserem, não, ó, eu vou pedir a minha rescisão, né, vou chegar num acordo, ou acontece ali, né, da pessoa ser demitida, né, e, cara, ela vai lá, ela vai comprar um imóvel, ela vai, de repente, comprar um carro, de repente ela começa um negócio novo, né? Ela vai fazer um investimento, ela vai pensar, quando ela saca esse valor do seguro-desemprego e quando ela pega o FGTS, geralmente ela faz para ela atender uma necessidade que é da família dela. Né? Eu cansei de ver exemplos assim na prática, né, Cláudio, de pessoas que deixaram o emprego que não gostavam, né, para daqui a pouco, ó, pula para outro ali e tal, né, depois de um tempo, recebe, mas, cara, sempre Tem uma pensando prática em algo muito prático. tem uma prática que também é comum, que é a de a pessoa continuar trabalhando. Ela continua trabalhando no mesmo lugar, ela só faz isso porque ela precisa daquele recurso, de repente, para dar entrada num imóvel, num terreno. É. Então, ela faz um combinado. Eu falei acordo, mas às vezes é um combinado com o próprio patrão. E as pessoas só fazem isso, não é para driblar o governo, não é para infringir uma regra. Elas fazem isso porque a renda delas é muito baixa e elas Uhum. precisam às vezes precisam reunir, juntar mesmo a grana para poder dar de entrada em alguma coisa. E as pessoas não conseguem fazer isso com essa renda baixa, então elas fazem pelo fundo de garantia e principalmente utilizando os recursos do seguro-desemprego, porque é comum também a pessoa. Ah, isso é uma fraude. O que você está compartilhando, Cláudio, é uma fraude. É a realidade brasileira. O cara recebe o seguro-desemprego e está trabalhando, recebendo por fora, às vezes no mesmo emprego, por quê? Para que ele possa somar, juntar essa grana, não é para investir no mercado de ações, especular com isso, de repente pressionar o governo.
né, com taxa de câmbio. Não é para isso que o cara pega lá e fala assim: não, olha só, vou sacanear o governo aqui, vou receber 6 meses de seguro-desemprego, vou pegar esse dinheiro, vou colocar lá no mercado, na B3, lá na Bolsa de Valores, e vou começar a chantagear o governo com. Não é isso, isso é paranoia. Se alguém pensa nisso, desculpa, né, Cristiano? Eu acho que ninguém pensa nisso, mas se alguém, por acaso, assim, passou isso na cabeça, vamos voltar à realidade. A realidade é outra. As pessoas utilizam esses recursos para pagar as contas, muitas vezes, né? Então também tem isso também para às vezes limpar o próprio nome, utilizar esses recursos, ou principalmente na aquisição de imóveis. Tem uma tentativa, não é nem, eu não estou falando aquisição, como se as pessoas tivessem grandes recursos, né, muitos recursos no fundo de garantia. Também não é verdade. Mesmo, de novo, se a pessoa trabalhar Ou às 20 vezes, anos. né, Cláudio, ela olha para a realidade, putz, olha, adquirir um imóvel até nem dá, mas que sabe eu não começo a fazer a reforma da minha casinha. Cara, quantas vezes eu já vi isso acontecer, né? Isso, E, isso é mais comum do que se imagina. e eu acho que, de novo, a gente está falando aqui da realidade brasileira. Se as pessoas fazem isso, é porque elas não conseguem fazer com o próprio salário. Sim. E aí caberia ao governo, de repente, discutir, debater melhor, por que as pessoas hoje não conseguem adquirir bens, vamos colocar dessa forma, com o próprio salário. E não estudar a possibilidade de acabar com um benefício, porque esse benefício representaria uma duplicidade e isso representaria também, ao mesmo tempo, uma despesa ao empregador, sendo que para o empregado é importante, pensando, de novo, na mudança de status social, ainda que mínima. De novo, não é uma mudança significativa. Não é que o cara sacou o fundo de garantia e ficou milionário. Ao contrário, ele tenta, a partir daqueles recursos ali, ele tenta saltar um pouquinho, né, no status social dele, de repente adquirindo um bem como um veículo, como uma moto. E a gente falou aqui da moradia, eu quero só, para terminar aqui meu comentário, as pessoas hoje elas têm muita dificuldade para adquirir qualquer coisa que diga respeito à moradia, seja terreno, apartamento, casa. Está cada vez mais impossível mesmo as pessoas adquirirem, falar assim: não, olha só, juntei dinheiro aqui, vou comprar esse terreno, vou comprar essa casa. Eu digo isso, Cristiano, porque mesmo com esses recursos que as pessoas às vezes acessam do fundo de garantia e do próprio seguro-desemprego, pensando nesse esquema, né? Vou colocar usar essas palavras aqui, nesse esquema que algumas pessoas adotam de fazer um combinado com o patrão para poder pegar esse dinheiro e de repente fazer um investimento nesse sentido. Mesmo quando as pessoas acessam esses recursos, elas não têm condição, mesmo com todos esses recursos, elas não têm condição sequer de dar a entrada de um imóvel, de um terreno, de um apartamento e por aí vai, né? Então, a gente está falando aqui de um cenário, de uma realidade muito, muito dura, que caberia ao governo, esse governo, o próximo governo, o governo anterior também, caberia a qualquer governo se debruçar mais. Ao contrário, a gente está vendo o governo pressionado pelo mercado financeiro, como você já trouxe na introdução do programa, apostando nesses pentes finos e, pior, apresentando, como você já falou aqui, ideias mirabolantes para, de repente, contornar essa pressão do mercado financeiro, que é uma pressão cotidiana, é bom que se diga. Mesmo que faça todo o pente fino do mundo, mesmo que elimine todos os programas sociais, essa pressão vai continuar, né? E como disse o professor Moreira aqui algumas vezes, é impressionante, cara. É impressionante como nós temos hoje no Brasil o rabo balançando o cachorro e não o cachorro balançando o rabo. Porque isso tudo é para evitar o tal do déficit primário da ordem de 0,5% do PIB. Sendo que nós temos hoje, e aí o professor Oreiro já falou isso aqui mais de uma vez aqui no canal da Prática Política, professor José Luiz Oreiro, economista, professor da Universidade de Brasília, ele falou que nós temos. Que é uma autoridade, né? Não é qualquer Zé Mané tipo eu aqui, né? É um cara com autoridade para falar, né? E eu trago essa referência aqui, Cristiano, porque ela é muito clara, né? Quando a gente fala, imagina lá o rabo balançando o cachorro, e aí, quando ele fala lá que hoje o déficit primário do governo é de 0,5% do PIB. Portanto, meio, pouco, 0,75, então menos de 100 bilhões de reais. E aí você pega lá o que é gasto com a rolagem da dívida. Então, a tarifa da dívida, né, o custo da dívida, não é nem a dívida, é o custo da dívida, é algo em torno de 600 a 700 bilhões de reais.
Aí, aqui você visualiza o cachorro, que seria esses 600 e 700 bilhões de reais, e o rabo, que é 50 bilhões, 75 bilhões. E hoje todo mundo está olhando para o rabo do cachorro, enquanto o cachorro em si vai passando batido. E eu estou trazendo esse exemplo porque foi muito claro para mim isso, e está aqui no canal também disponível, e é exatamente isso. Então, esse pente fino todo que o governo está se propondo aí, é para evitar que o rabo, né, o rabo do cachorro lá, de repente ganhe uma dimensão maior. Enquanto o cachorro, que é de 600, 700 bilhões de reais, que é a rolagem da dívida, vai passando batido sem nenhum problema, entendeu? E eu quero agora, se você puder, se você tem esses números, eu imagino que tenha, o quanto o governo iria economizar se de repente todas essas propostas que você trouxe aqui fossem adotadas? Porque a gente está falando de quantos, assim, sabe? De quanto no orçamento? Aí é que tá, né, Cláudio? É que como tá em avaliação, tá em estudos, né? O governo não divulgou esses números, né? O mercado estima aí alguma coisa, né? Mas, assim, nada muito concreto, tá, ô Cláudio? E veja bem, né, Cláudio? Já que tu falou quanto custa, eu queria dizer uma coisa muito importante. Já que tu falou quanto custa. Porque, assim, quando o governo estudou aí fazer o pente fino do BPC, né? Já falaram, inclusive, né? A ministra do Planejamento, né? Avaliou elevar a idade pro BPC, né? A exemplo do que o Guedes queria fazer também, né? O Guedes também queria fazer essa, mas ele também queria fazer uma unificação meio maluca lá de alguns benefícios, seguro-defesa, o BPC, e eu não lembro agora qual era o outro benefício, né? Quer dizer alguma coisa? Era o abono, era o abono. Isso, eu acho que era o abono Ele, mesmo. ele queria juntar tudo naquele Renda Brasil, eu Isso, acho, né? verdade, verdade, acho que era mesmo. Mas vamos lá, Cláudio, então assim, quando saiu essa questão do BPC, eu até fiz um videozinho ali, um shorts e tal, o governo queria fazer esse pente fino, e aí quando ele foi questionado sobre a estimativa que o governo teria, né, em relação ao pente fino, o próprio ministro comunicou que eles não tinham ideia de o quanto que iriam economizar caso fizesse o pente fino. E assim, né, Cláudio, o mínimo que se espera quando tu vai ter uma medida que vai afetar tantas pessoas, e já que o governo se diz preocupado com a questão fiscal, porque precisa fazer, né, o equilíbrio fiscal, déficit zero, precisa fazer superávit primário para agradar um mercado, olha, o mínimo que tu tem que fazer é mostrar o impacto financeiro, né, o quanto que tu estima, né, de alguma forma economizar caso tu tome aquela medida. Mas o governo não sabia, o ministro Wellington Dias não sabia identificar quanto que o governo iria economizar com essa medida, né? Não sou eu que estou inventando, tá, pessoal? Foi o próprio governo, foi uma pessoa influente dentro do governo que disse isso. Agora, Cláudio, sobre a questão do mercado, falou coisas muito concretas, aliás, né, em relação aqui a esses benefícios, essa duplicidade tanto reclamada pelo mercado, né? E assim, tu falou também sobre a questão do emprego, né? Porque a gente nunca vê, né, o pessoal comentando, o pessoal dos mercados, e a gente também tem visto isso dentro de algumas pessoas que estão dentro do governo. Parece que todo mundo esqueceu que nós tivemos uma reforma trabalhista, que nós estamos cada vez mais precarizados e que hoje nem o pessoal dos aplicativos aí estão na paz. Nananina, não. Até no Uber o emprego está ficando complicado agora, né? Para vocês terem uma ideia do cenário. Cláudio falou aqui sobre a renda. Hoje, se tu estiver ganhando 4 mil reais mensais, ó, tu tá bem demais, tá aí nos 5% mais ricos, dado o achatamento que nós temos aqui no mercado de trabalho brasileiro. E aí eu quero evocar aqui uma questão que eu vejo que é uma sacanagem por parte desse pessoal dos mercados, né? Eu não sei se existe essa visão lá dentro do Ministério da Economia, né? No Ministério da Fazenda, aliás. Se tiver, eu não vou mais ficar surpreso com mais nada, tá, Cláudio? Eu não me permito mais me surpreender com mais nada
vindo da área econômica do governo, tá? Não me surpreendo com mais nada, rigorosamente mais nada. A leitura deles é o seguinte, que, olha, mesmo que nós tenhamos um cenário de a economia reagindo, a atividade econômica vai bem, né? O emprego voltou, né? A gente tem aí uma certa estabilidade econômica, o trabalhador continua pedindo para sair, porque ele tem a fé de que ele vai conseguir se recolocar no mercado. Assim, Cláudio, é desconhecer totalmente a realidade brasileira. Fazer um comentário desse. Esse comentário, talvez, vamos lá, vamos botar aí 2002, 2012, até que tá, a gente aceita, tá? A gente aceita porque eu vi isso acontecer. Muitas pessoas realmente pediam para sair porque o Brasil estava bombando de empregos e tal. Então, né, a gente poderia ter uma certa tranquilidade, tá? Mas agora não é o caso, Cláudio. O caso é que agora as relações de trabalho se precarizaram. Nós tivemos as reformas trabalhistas, reforma previdenciária e tudo isso acabou bagunçando o mercado de trabalho, as pessoas não estão estáveis nos seus trabalhos. Eu quero dar um dado aqui muito importante de 2023. Cláudio, tu sabe em quantos por cento está a rotatividade do mercado brasileiro? São dados de 2023, pode ser que esteja maior, talvez menor, enfim. 56% é a rotatividade do mercado brasileiro, é a maior do mundo. E aí é sério que a gente vê esse pessoal brincando, esses tarados de planilha, é isso que eu chamo esse pessoal, esses tarados de planilha querem nos convencer que não, veja bem, o trabalhador ficou confiante agora, porque, veja bem, o emprego voltou, a economia está reativada, né? A economia está aquecida, né? É o discurso que eles têm utilizado. Então, o trabalhador está pedindo para sair para ele poder pegar os benefícios, para depois ele ter aquela fezinha que ele vai se recolocar no mercado, né? Cara, isso é desconhecer completamente o mercado brasileiro e a vida do brasileiro comum que tem visto a sua renda achatada, e como o Cláudio colocou com muita felicidade, né? A gente tem visto aí o trabalhador brasileiro cada vez mais com dificuldade de acessar, né, certas coisas que, poxa, fazem a diferença, né, para a qualidade de vida dessas pessoas, porque, poxa, as pessoas precisam, né, por exemplo, reformar sua casa, às vezes comprar um carro, às vezes fazer uma viagem, enfim, né, tem uma série de coisas que às vezes são desejos das pessoas e a renda não está permitindo. Aí às vezes é um FGTS que te permite, é o teu salário, é as tuas parcelas do O seguro-desemprego, o abono, teu por exemplo. abono salarial, né? Que é uma espécie de 14º salário aqui no Brasil, né? E por quê, pessoal? Por que que existe tudo isso? O Cláudio deu a letra aqui. Porque nós ganhamos muito mal, pô. É por isso que existe, né? E veja bem, não é para todo mundo, é para quem tem ali, por exemplo, abono salarial. É até 2 salários, pessoal, é até 2 salários. Não é para todo mundo, é até 2 salários. Então, assim, Cláudio, foram instituídas com a nossa Constituição Cidadã alguns benefícios ao trabalhador que permitem que a gente possa sonhar com uma rendinha extra que a gente ganhou fruto do nosso suado trabalho e agora esse estarado de planilha querem tirar. Por que querem fazer graça para o mercado financeiro? E de novo, né, a gente está aqui insistindo no mesmo ponto, porque é o essencial. Sim, Tudo isso para evitar mexer com aquilo que aí sim poderia garantir não só ao governo, mas a todos esses agentes, garantiria cumprimento de meta fiscal, cumprimento de mais o que for necessário, que seria mexer com o que é essencial. O que que é? 700 bilhões de reais para a rolagem da dívida, por exemplo, né? essa Então conta isso tudo aumentou até.
E sempre vai aumentar, porque é aquela conta que ninguém, já que você falou dos tarados de planilha, esses tarados de planilha, eles não colocam esses dados na planilha deles. Então, esse número sempre vai aumentar, porque jamais entra na planilha deles o cálculo que é feito. Estou me referindo à questão da dívida, porque, de novo, a gente está aqui discutindo medidas que o governo Lula está adotando para garantir o cumprimento da meta fiscal a partir do rabo do cachorro, e não do Uhum, cachorro. Né, na alusão que fez o professor Oreiro aqui no canal da sim. Prática Política. Eu quero passar no chat só para registrar 2 participações e quem mais estiver acompanhando a gente. O Cristiano já Uhum, falou, mas eu vou pedir para ele reforçar, que eu estou vendo que tem uma audiência rotativa. Toda vez que se fala de programa social no YouTube, eu sei que sempre dá uma audiência bacana, porque tem muita gente curiosa para saber das mudanças, se é que haverão claro. mudanças, e eu quero pedir ao Cristiano depois para repassar o que o governo estuda em relação ao seguro-desemprego. Agradecer a Flora Luz aqui com a gente, agradecer também ao Cristiano Kuzunock, que escreveu o seguinte: essas suspensões de benefícios para averiguações cadastrais, além do horror financeiro pró para os beneficiários, gera uma rebordosa. É isso? Eu não conheço essa palavra, desculpa, mas é para os servidores dos CRAS e do INSS. A população fica pistola com razão e lembramos todos, né, que a gente fala aqui do CRAS, fala do INSS, o INSS, os servidores em greve até recentemente, eu não sei se eles continuam em greve, se o Cristiano tiver essa informação pode falar aqui, eu vi que eles estavam em greve até recentemente, e não só isso, né, não só o estado de greve, mas a gente sabe que aqui no Brasil, e aí não é senso comum isso que eu vou falar, mas infelizmente esses servidores e esses serviços eles são extremamente negligenciados. Então, assim, concursos há muito tempo atrás foram realizados, existem poucos servidores à disposição para poder realizar esses serviços, tanto é que durante a pandemia, quando se precisou mesmo, né, do sistema de seguridade social, né, funcionando, então com os CRAS, com todo o aparato, com todo o sistema, a gente viu que não tinha. Existia lá uma estrutura mínima e tal, muitas prefeituras sequer tinham pessoas, né, pessoas contratadas para poder fazer a gestão não só dos recursos, mas dos cadastros. Então, no final das contas, a gente está falando aqui de um cenário desolador, né, para o beneficiário, porque às vezes ele vai lá ter que pegar fila agora, né, fila nos CRAS aí, Brasil afora, para poder fazer a tal da revisão, né, periódica que foi proposta pelo governo para poder garantir o pagamento desses recursos, dos benefícios. Isso tudo diante desse cenário em que o sistema de seguridade social no Brasil ele é muito capenga, não em relação aos programas e não em relação também ao pagamento dos benefícios, mas em relação ao serviço mesmo, à qualidade do atendimento que é preciso ser feito para essas pessoas que muitas vezes são pessoas extremamente vulneráveis, né, Cristiano? É bom também trazer esse elemento aqui. São cidadãos brasileiros que estão em estado de vulnerabilidade social e que precisam de atendimento geralmente presencial, de um atendimento que dê ali a eles a atenção devida para poder solucionar todos os problemas que venham a ter com os dados cadastrais. Estou falando isso tudo porque eu acho que a gente precisa lembrar da realidade brasileira. Eu acho que esse programa aqui está sendo muito bacana nesse exercício de lembrar para essas pessoas que estão lá, os tais tarados de planilha e tal, lá em Brasília, lembrar um pouco da realidade brasileira. A realidade brasileira é essa que nós estamos compartilhando aqui, que inclusive o Cristiano compartilhou de uma realidade dele lá no Rio Grande do Sul, eu compartilhei aqui em São Paulo e eu imagino que vocês aí, Brasil afora, também possam compartilhar realidades muito semelhantes nesse sentido, da questão do trabalho, da questão dos próprios benefícios sociais e também, imagino que com relação ao INSS, né? Não por acaso o Carlos Lupe, desde que assumiu o Ministério da Previdência Social, ele tem um abacaxi enorme para descascar lá, que é a tal da fila do INSS. E olha que já estamos caminhando para o segundo ano dele à frente do Ministério da Previdência Social, né, Cristiano? Bom, vamos lá, Cláudio. Em relação à greve, cara, pelo menos eu estou consultando aqui agora, a greve continua, tá? A greve continua. Vi ali uma informação de um dia atrás, a princípio continua, tá? E assim, ô Cláudio, para mim tá muito claro, tá? Apesar de a gente ver, né, as vacilações no discurso do mercado, de repensar essa questão da duplicidade, de reformulação dos ajustes, eu não me engano, Cláudio, tá? Eu não me engano. Eu, assim, tenho muito claro que a ideia
do mercado, e pode ser que da equipe econômica do governo, como eu te disse, né, eu não tenho mais ilusões com o governo, né, eu tenho muito claro que a ideia é evitar a duplicidade, tá, em relação à multa, em relação ao número de parcelas, tá, se eles puderem, se tiver uma força para poder, claro, pode falar. Só para você explicar isso para o público, vamos lá, vamos falar de seguro-desemprego aqui, só para deixar isso registrado, porque tem uma audiência rotativa, e como está Uhum, seguro-desemprego no título, vou perguntar e sim. você vai respondendo se puder. A primeira pergunta é: terá alguma alteração prevista em relação ao que é o seguro-desemprego hoje? O governo Lula fala em mudar o seguro-desemprego do jeito que ele é hoje e alterar? Bom, vamos lá. Então, Cláudio, em relação à questão que tu colocou aqui, sim, há estudos para fazer mudança, sim, né? Como eu te disse, o mercado tem esse diálogo, né? E o governo estuda, sim, fazer uma alteração, né? Ele quer fazer uma alteração em relação a, a como vai ser financiado, né, o seguro-desemprego. Hoje é pelo FAT, né, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, e ele também quer discutir essa questão do número de parcelas para o trabalhador, porque ele pensa o seguinte, que talvez seria interessante a gente, se a, a multa do trabalhador ela for alta, eles reajustam de acordo com o valor da multa para que sejam parcelas menores, por exemplo, né? Isso é o que está divulgado na imprensa, né? Que o Em governo relação ao pensa. Sim, pode falar? desculpa te interromper, só para deixar isso claro, em relação à multa ou em relação às parcelas? Não, em relação à multa, ele não pensa em mudar. Vai continuar sendo os valores de hoje. O que ele quer mudar é o seguinte: se tivermos uma multa alta para o trabalhador na sua saída do seu emprego, o governo estuda diminuir o número de parcelas do seguro-desemprego. É isso que está em jogo, né? É isso que o governo tem estudado. E assim, Cláudio, a única medida aqui que eu concordo, e ela é necessária mesmo, porque nós temos, aí nós vamos entrar em uma outra seara, nós temos uma reforma tributária sendo discutida. E nós sabemos que os impostos PIS, COFINS deixarão de existir, né, conforme um período de transição. Então, nesse sentido, faz sentido fazer uma, um ajuste em relação à fonte de financiamento do seguro-desemprego. Faz todo sentido, afinal, PIS e COFINS deixarão de existir. Então, faz sentido de fazer uma reformulação de como é que vai financiar esse programa, se o PIS, COFINS vai deixar de existir. Então, essa era uma discussão que realmente valeria muito a pena. E eu acho que essa deveria ser a discussão. E não a gente está querendo, de alguma forma, tá. Se o sujeito, o trabalhador, ele tem uma multa alta, então a gente diminui o número de parcelas do seguro-desemprego. Aí eu acho absurdo. E a gente até colocou aqui uma questão muito prática. Imagina, o cara ganha mal, mas está lá 15 anos dentro da mesma empresa. Pô, a ideia é que ele receba, né, uma multa rescisória alta, né? Então daí, pô, daí eu vou tratar esse cara. Não, não, não. Peraí, tá 15 anos aí dentro da empresa, tem uma multa alta, então, pô, eu vou te pagar aí 3 parcelas no máximo, porque, poxa, essa multa aí tá muito alta. Como é que eu vou dizer isso para um trabalhador que ficou há tanto tempo dentro daquela empresa? E assim, Cláudio, eu acabei de falar, extrapolei aqui, né? Mas eu, assim, tenho muito claro para mim, não posso dizer que seja a ideia do governo, mas eu tenho certeza que é a ideia do mercado, porque a gente lê nas entrelinhas algumas coisas e a gente conhece com quem a gente está tratando. Mas, de novo, né, Cláudio? Eu não tenho mais nenhum tipo de surpresa em relação ao governo. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se dos técnicos
do Ministério da Fazenda tivesse a ideia de que, não, tem que cortar essa duplicidade, porque saiu da boca de um técnico, não revelaram o nome, tá? Mas saiu da boca de um técnico do governo federal que disse assim que, olha, mas veja bem, nos outros países não existe esse negócio de uma duplicidade de benefício, no caso, seguro-desemprego mais o FGTS. É um só, porque senão estimula o trabalhador a sair do emprego e pegar os benefícios. Aí fica complicado, né, Cláudio? Mas é aquilo que eu falei. A discussão sobre o financiamento vale a pena. Agora, essa questão da duplicidade, na minha opinião, além de ser ruim, abre espaço para daqui a pouco mudemos o governo. Pode ser um governo mais liberal. Tu tem dúvida que eles vão piorar isso daqui? Eu não tenho nenhuma. Vai abrir espaço para um outro governo avacalhar de vez com essa iniciativa aqui, que já é ruim e pode piorar. Por quê? Porque desde muito tempo, Cláudio, o Brasil não investe na produção. A gente não consegue avançar no mercado de trabalho para mais de 2 salários e cada vez mais o trabalhador, Cláudio, ele não está tendo uma grande qualificação, a gente não está sofisticando a nossa mão de obra, Cláudio, e aí a nossa produtividade é baixíssima e o taradinho da planilha olha lá, não, tem que cortar. E aí o governo diz, é mesmo, tem que cortar. Quando você falou de 2002 a 2012, me veio à cabeça exatamente isso, que se ali o trabalhador ele decidiu mudar de emprego eventualmente, não só porque tinha uma estabilidade maior, mas porque vamos lembrar que naquele período muitas pessoas passaram a fazer universidade, pessoas passaram a fazer curso profissionalizante, então muita gente Exato, saltou mesmo, perfeito. saltou, né? Então assim, experimentou um salto social. Né, então muita gente deixou um cargo de ajudante geral, por exemplo, numa fábrica e passou a ser técnico de alguma coisa, porque eu lembro uma época em que as pessoas passaram a fazer vários cursos, né? E não só isso, que é mais importante, né? O mais importante não é fazer o curso, o mais importante é ter vaga, ter um mercado que Uhum. aceite, né? Que receba aquele profissional, que é o cenário oposto do que nós temos hoje. Hoje nós temos muitas pessoas que fizeram cursos profissionalizantes, que fizeram universidade, e o mercado é um mercado cada vez mais precário, né? Então, assim, não é que o cara não vai trabalhar na área dele, ele vai trabalhar na área dele, mas vai trabalhar com condições precárias. Então, isso exige dele o tal do malabarismo. Ele precisa, às vezes, exercer a função dele no dia ali, no dia a dia, ter alguma atividade extra, que é também algo que está se tornando cada vez mais comum, as pessoas terem atividades extras, então assim, as pessoas terem 2 trabalhos, né, 2 empregos, e isso denota o grau de precarização da nossa vida, né, no geral. Porque se a pessoa trabalha, e não é uma jornada reduzida, geralmente, a pessoa trabalha numa jornada cheia e depois ainda vai exercer algum tipo de função, seja ela para alguém, seja ela por conta, seja ela em um local fora da sua casa, seja na sua própria casa, na sua própria residência. Eu tô falando isso, Cristiano, porque é um dado da realidade e eu acho que, enquanto sociedade, a gente não está discutindo. Sinceramente, isso aí também que tá passando batido e a gente vê que isso acaba agravando muito o cenário de desenvolvimento do país, né? Porque a gente acaba ficando na mesma. E não é porque nós não estamos nos esforçando, não é porque o povo brasileiro não está se esforçando, ao contrário, talvez estejamos vivendo num momento histórico em que todos estamos nos esforçando muito, muito, porque todo mundo está fazendo mais de uma função, exercendo mais de um trabalho. Então, estou trazendo esse aspecto aqui porque de 2002 a 2012, quando você falou, acho que o pessoal experimentou também um salto social, né? No sentido de, poxa, eu vou fazer um curso profissionalizante aqui num Senai da vida, ou até mesmo numa escola técnica, e o mercado vai me acolher. Agora não, agora a gente está vendo um cenário em que todo mundo tem. Todo mundo não, né? Não estou exagerando, obviamente, mas assim, muita gente tem curso profissionalizante, muita gente tem curso de graduação, né? Tem pessoas que têm mais do que graduação, tem pós-graduação e vários títulos, e a gente está vendo que o mercado até
até tem espaço para essas pessoas, mas é um mercado muito precário. Então as pessoas pensam, né? Bem restrito, bem restrito, muito restrito. Não, é verdade, Cláudio. A gente tem visto, né, cara, que as pessoas qualificadas elas não têm espaço, né, para poder de alguma forma atuar no Brasil, né? Até às vezes a gente vê algumas iniciativas de tentar trazer os cérebros brasileiros que estão no exterior, mas cara, como é que tu vai fazer isso se tu não tem um projeto de nação, né? Para investir em educação, investir em ciência, tecnologia, reindustrialização, sofisticação produtiva, é, vamos lá, né? Logística, uma série de outras coisas. Se tu não faz isso, cara, como é que tu pensa em atrair as pessoas para vir se desenvolver aqui no país, né? Não tem como, né, cara? Mas, Cláudio, então, assim, sobre essa questão aqui, né, do seguro-desemprego, espero que, para quem está aqui na nossa audiência rotativa, espero que o pessoal tenha entendido, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, né? Bem pouquinho, assim, vamos só dar uma passadinha de leve aqui sobre o abono salarial, porque, como eu te disse, né? Estão falando aí que vai custar 10% a mais do que nesse ano e que o governo vai gastar aí em torno de 30 bilhões, e aí, né, o pessoal aí do mercado já está falando por aí que, é, olha, veja bem, eu acho que a gente tem que extinguir ou reformular. E aí, uma pessoa, essas do mercado, chegou a dizer o seguinte: olha, esse abono salarial aí, esse negócio não faz mais sentido, porque isso daí era quando o, o salário mínimo era muito baixo. Então, agora que nós estamos com a economia aquecida, o salário se valorizou, a economia se reativou, né? E aí eu quero aqui passar alguns dados antes, né, Cláudio? Que eu até gravei para um vídeo recentemente. Cara, o, o aquecimento da economia, Cláudio, isso é uma fantasia. De 2023 para 2024 foi só de 1,8% e assim, cara, a gente teve do consumo das famílias em relação a 2023, a gente teve apenas 5,1% de acréscimo. Então, quer dizer, que economia reativada que a gente está tendo que eu não estou vendo, né? E, Cláudio, de novo, os empregos. Todo mundo fala agora, né, até o governo federal me entra nessa também, né, de que os empregos voltaram. Que empregos, pô? Nós estamos falando de empregos desde a década de 90, que são empregos no máximo de 2 salários. Cláudio, eu não sei os números exatos, eu não sei se são 86%, se são 90%, eu não sei, mas os números giram por aí que correspondem ao salário mínimo. O salário mínimo. Então, assim, como é que umas pessoas como essas têm a desfaçatez dizendo que a economia vai bem, que as famílias voltaram a consumir, que estamos num cenário de pleno emprego? Não, isso é uma fantasia. E digo mais, Cláudio, essa mesma pessoinha aí, esse taradinho de planilha aí, que disse essas barbaridades sobre o Brasil, que disse que o cenário econômico está favorável, que a primeira coisa que tinha que se fazer em relação aos benefícios previdenciários era cortar o abono salarial. Esse mesmo sujeito aí, Cláudio, ele falou o seguinte: não, não, de repente, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente sabe que vai ter uma resistência muito grande em relação a essa mudança. Então, a gente pode ir fazendo cortes graduais. Vamos fazendo ali umas reformas graduais, né, até que a gente finalmente acabe com o abono salarial. É isso que o pessoal aí, né, que tá aí na FGV, trabalha aí nos bancos, estão pensando.
porque eles estão sempre olhando para as despesas obrigatórias. E aqui, de novo, né, Cláudio? O governo federal não é diferente. O governo federal também está muito de olho em relação a esses gastos obrigatórios, como eu disse para vocês e para nossa audiência que está aqui, né, rotativa. O próprio Haddad já chegou a dizer recentemente que esse negócio aí dos gastos obrigatórios tem que ver isso daí, porque muitos deles eles são vinculados ao salário mínimo, né? E não é só ele não, tá? A Simone Tebet é outra também que falou assim que alguns benefícios que são vinculados ao salário mínimo, porque muitos dessas despesas elas são vinculadas ao salário mínimo. Não, não, tem que mudar esse cálculo aí, tem que colocar ajustado à inflação. E aí eu fico pensando, Cláudio, se fosse o Bolsonaro, hein? Meu Deus, a gritaria seria gigante. Mas não começou com ele. Essa brincadeira aí começou, adivinha com quem? Com ele, com Temer. Começou com ele. Ele que começou com essa brincadeira de ajustar benefício fiscal, de querer ajustar algumas coisas em relação à inflação do ano passado. Ele que começou com essa brincadeira. E agora o governo também está entrando nessas brincadeiras aí de colocar em estudo, né? Lembrando aqui, tá, pessoal? Não é nada votado, não rolou PEC, não. São coisas que estão em estudos pelo governo. O seguro-desemprego está em estudo, o abono salarial também está em estudo, né? Eu pensava que era mais coisa do mercado, mas eu andei dando uma pesquisada antes aqui do programa e eu vi que o governo andou avaliando algumas possibilidades em relação ao abono salarial, né? Pode falar, Cláudio. O termo usado era desindexação, né, usava-se Isso. muito esse termo no governo Temer e no governo Bolsonaro. Antes de utilizar a expressão desvinculação, né, era a tal da indexação e a desindexação, porque era preciso. E um exemplo máximo do que você acabou de falar é o próprio teto de gastos, né, que era corrigido só Uhum. pela inflação. Estou falando isso porque a gente está lembrando que, no caso dessas tais despesas obrigatórias, tem muito do que é hoje considerado investimento, né? Eh, Investimento do Estado brasileiro, da União, né? Então a gente está falando de programas, mas não programas cosméticos, estamos falando de investimento. E eu me recordo da campanha eleitoral de 2018, quando o Haddad usava aí um dos vídeos lá, usava aquela expressão fazer a economia girar de novo. E aí a base disso era que as famílias tivessem recursos para poder consumir. Diante disso e diante desse programa que estamos fazendo aqui, onde isso foi parar? Porque a partir do momento em que se faz pente fino, suspende benefício, a família deixa de ter recurso e passa a não consumir, e não consumindo, a economia não gira. Estou falando porque era basicamente esse o conceito que ele apresentava lá no programa eleitoral de 2018, o Fernando Haddad, candidato do PT. E tinha um vídeo lá que era muito bom, em que ele segurava a câmera, né, simulava que estava segurando a câmera e fazia aquele giro 360 graus, mostrando a importância desse conceito de que quanto mais recurso, principalmente nas famílias mais pobres, maior é o retorno, porque as famílias. Tanto é que naquela eleição houve muita discussão sobre o Bolsa Família, porque, meu, a pessoa recebe o Bolsa Família e consome, ela não guarda, ela não acumula, ela não investe na Bolsa de Valores. Então, no Já final tem das. estudos, né, Cláudio, que dizem, né, que R$ 1 se gasta com o Bolsa Família volta o dobro na economia. Porque a família vai lá e consome, né, ela faz a Exato. economia girar. E aí diante disso, né, diante desse conceito que o PT e o próprio Haddad, né, eu tô citando o Haddad porque o Haddad hoje é o ministro da fazenda, mas o PT sempre defendeu, né, publicamente essa ideia de que a economia precisa girar e para isso precisa injetar recursos na economia, que voltam, como você acabou de falar, às vezes voltam o dobro do que é investido. Onde foi parar isso, né? A partir do momento em que a Simone Tebet fala de desindexação, de desvinculação, a partir do momento em que membros do governo propõem
como a gente já viu aí o fim, né, dos pisos constitucionais de educação e saúde. Isso é gente do governo, gente que ou é gente que ficou na mudança, né, na virada do governo, sabe aquele negócio assim que se faz a mudança e Sim, a fica gente já alguém lá? falou várias vezes isso, né? De o cara, fizeram a mudança lá, mas o cara ficou. O cara, todo mundo foi embora e ficou lá meia dúzia de ex-parceiros do Guedes, mas não é, infelizmente não é, né? São pessoas que foram indicadas por esse governo, pessoas que têm o aval desse governo, que verbalizam isso, como a gente já viu ao longo desse ano de 2024, a gente já tinha visto em 2023, e o mais preocupante, Cristiano, é que tudo isso para não é nem aplacar a influência e a pressão do mercado financeiro, porque a gente sabe que, mesmo que se faça todos esses pentes finos, mesmo que se faça todas essas suspensões, mesmo que se acabe com todos esses benefícios, a gente sabe que o mercado financeiro vai continuar sempre cobrando e pedindo mais, né? Tanto é que teve um programa que nós fizemos aqui, tratando também de propostas do governo Lula, em relação ao programa que a gente fez foi sobre. Agora deixa eu ver se eu me recordo aqui, que a gente falou sobre isso, né? Sobre a reforma administrativa. A gente falou sobre a reforma administrativa que o governo está propondo, e o mercado financeiro falando pelos jornalões que quer mais, né? Que aquilo ali é muito tímido. E olha que já comentamos aqui, inclusive o programa está à disposição para quem quiser assistir. A gente já falou ali que se o governo avançasse naquele sentido, já representaria, em alguma medida, alguns ataques, né? Direito à greve, por exemplo, que foi mencionado Uhum, ali, sim. fora o que diz respeito ao próprio, a ideia, né, de serviço público com eficiência, com medição de eficiência, né, e tal. Então, a gente falou disso ali e o mercado financeiro já cobrando mais do governo Lula. Agora a mesma coisa, mesmo a Simone Tebet falando, né, de desvincular, mesmo o Haddad também abertamente falando que o governo precisa estudar e alterar, reformular, a gente está vendo o mercado que vai cobrar cada vez mais. E o pior é que quem paga a conta, e aí eu vou retomar o que você falou no início do programa sobre a militância, durante a reforma trabalhista, todo mundo falou uma coisa e eu concordo. Meu, quem pagou a conta? Os mais pobres. Reforma da Previdência, mesma coisa. Todo mundo na época falava o quê? Quem está pagando a conta? Os mais pobres. E parece que, de novo, só mudou o governo, quem está pagando a conta são os mais pobres, são os mais vulneráveis, porque de longe nós não estamos aqui falando de grandes esquemas de famílias que escondem informações, omitem informações para poder ter acesso a esses benefícios de uma maneira que elas não precisavam ter esses benefícios, né? Como se elas tivessem renda. Sabe aqueles escândalos que às vezes aparecem, né, de servidor público que ganha tanto Uhum. e tem acesso a toda a família? Isso não é a regra, é a exceção, mas o governo dá a entender com esses pentes finos que é a regra. Não, acontece com muita frequência, não, acontece. Tá, a gente está vendo aí que o governo está suspendendo muitos benefícios, sequer excluindo. Isso quer dizer o quê? Que ele talvez não esteja encontrando materialidade para essas supostas denúncias e para essa talvez histeria mesmo de que os programas sociais eles estão sofrendo já há algum tempo com pessoas mau caráteres, com índole duvidosa, que utilizam informações falsas para poder acessar os benefícios. Então, eu estou falando isso porque o próprio governo vai indicando isso à medida que não exclui, e sim só suspende, né, para revisão, pedindo documento, confirmação. Então, a gente está falando aqui de um cenário bem particular e eu acho que o governo precisaria prestar um pouco mais atenção nesse sentido que você trouxe da militância, porque em 2017, com a reforma trabalhista e a lei da terceirização, se falou muito de quem iria pagar a conta. Em 2019, a mesma coisa com a reforma da Previdência. E agora, dá para discordar que, de novo, quem está pagando a conta é quem não deveria pagar? Cláudio, é complicado, cara. A gente vê essas situações que a gente está verificando aqui, dá até uma certa desesperança ao ver isso que está acontecendo. E aí, né, Cláudio, a gente vê, por exemplo, né, passando aqui para outra pauta já, nessa onda de estudos, alguns ataques concretos, e agora nós tivemos recentemente, né, a votação de um PL, né, o PL 1847, né, que justamente qual era a ideia? A ideia era, a pretexto de renovar, né, as
a desoneração da folha de pagamento, que, nossa, houve uma gritaria, né? A gente viu muitos deputados por aí, né, fazendo uma gritaria em torno desse tema aí, né? E aí o governo, né, foi lá e pensou, não, e a nossa justiça, né, chegou e disse assim, olha, são 18, acho que 18 bilhões que o governo vai estar deixando de arrecadar, vai ter que arrecadar de algum lugar ou vai ter que cortar, né? A justiça brasileira disse isso. E aí o governo Lula vai lá e decide votar junto, não só ele, tá? Mas a base aliada, PDT, PSOL, Rede, decidiram votar para atacar o BPC e o seguro defeso de pessoas vulneráveis. E aí, Cláudio, isso me indigna, sabe? Me indigna porque mostra o quanto que esse pessoal não tem compromisso. O Guilherme Boulos vai lá, esculhamba lá, o Marçal lá, mas e aí? Quando ele tem que estar trabalhando de verdade, lá onde ele trabalha mesmo, que é no Congresso Nacional, ele que muitas vezes fez a gritaria contra os latifundiários, fez a gritaria contra os capitalistas, tá lá agora, né, votando a favor do pessoal aí, né, dos grandes empresários de 17 setores da economia brasileira. Érica Hilton, outra que votou, pastor, aquele, como é que é? Henrique Vieira, como é que é o nome do cara? Exatamente, isso mesmo. Isso, né? Deus está vendo isso aí, hein? Deus está vendo isso aí, hein? E tem mais gente aí. Os únicos que realmente foram lá e se colocaram contra foi o Glauber Braga, a Sâmia Bonfim e a Fernanda Melchiona. Os únicos. O resto votou junto aí com o que eles chamam aí de extrema direita. Votaram juntinhos. Canalhas. É isso que vocês são, canalhas. Porque, porra, Cláudio, não dá, Cláudio. A gente está aqui, né, todo dia tentando dialogar, de levar a palavra para mais pessoas, e aí os caras vão lá e nos atrapalham, fazendo esse tipo de votação. Eu fico indignado. E, ó, eu também, assim, a pretexto de... A gente, às vezes, aqui dá umas porradinhas aqui no Lula, dá umas porradinhas aqui no Haddad, mas a gente também tem que chamar a atenção de uma outra figurinha que está aí na arte também, o senhor Carlos Lupe. A gente sabe como é que o PDT votou. E a gente sabe o quanto que ele anda caladinho também para esses descalabros. Inclusive tem fala dele aí, concordando com o pente fino. Que vergonha, hein, Carlos Lupe? Que vergonha. Imagina o Brizola, cara, vendo tudo isso acontecendo. Getúlio Vargas, Darcy Ribeiro, vocês estão pisoteando na memória dos trabalhistas. Cara, eu fico envergonhado quando eu vejo uma coisa dessa, sabe? A gente tentando recuperar um país, um governo que fala em união e reconstrução, que fala que o Brasil precisava voltar, e faz isso. E aí eu vejo, às vezes, um pessoal falando, não, mas nós vamos fazer parte do governo para disputar. Disputa coisa nenhuma. São todos cúmplices da agenda do mercado financeiro, canalhas. Cara, eu fico indignado quando eu vejo esse tipo de coisa, porque, assim, num palanque, para gritar contra a extrema-direita são os leões. Agora, isso aqui que é sério, que mexe com a vida das pessoas, e principalmente dos vulneráveis que eles dizem defender, aí essa canalice que eles fazem, essas votações ridículas, né? Não me venham com esse argumento, mas o Congresso é conservador, a correlação de forças é desfavorável. Porra, faz alguma coisa diferente. Eu e o Cláudio, a gente já cansou de dizer aqui, porra, se tu vai entregar uma parte do acordo, pelo menos traga alguma coisa para os trabalhadores, traga alguma coisa para o país.
se, por exemplo, tu vai tomar uma medida que talvez não seja tão interessante, mas traz alguma coisa. Mas não estão trazendo rigorosamente nada. E aquilo, Cláudio, que era, né, a grande propaganda do governo lulista, né, ou propaganda da esquerda, que as políticas compensatórias, né, até nisso o PT está passando por cima do legado. Eu falo com todas as letras, o Lula é um traidor. Esse Lula 3 aí é um impostor. Eu estou indignado com esse cara, pelo amor de Deus. Indignado também com outras figuras de esquerda, ou supostamente de esquerda, que não tem compromisso nenhum. A cada dia eu estou vendo o quanto que esse pessoal é só discurso, é só o discurso para a militânciazinha e ficam por aí acreditando que estão lutando pelo Brasil. Então, nada, vocês estão fazendo parte da agenda do mercado financeiro e vocês estão levando, né, o país para o buraco. Depois não adianta gritar com a extrema-direita, porque vocês estão colaborando e por mais que tenha uma diferença aqui, uma diferença ali, mas vocês estão executando, em parte, muito daquilo que a extrema-direita queria colocar. Cristiano, eu vou passar aqui no chat agradecendo demais a audiência de quem está acompanhando a gente ao vivo, reforçando o convite para quem ainda não se inscreveu no canal da Prática Política, que se inscreva. Quem também está acompanhando ao vivo, que não mandou mensagem, que mande. Eu quero, antes de passar no chat, eu vou passar no Instagram, porque também estamos lá no Instagram, no @ da Prática Política. Agradecer ao Wendel Pinheiro, a Laura, a Alessandra, ao Cadu, ao Charles, ao Otávio, ao Carlos, a Nica também, Nica Moraes, que passaram por lá, não sei se estão acompanhando a gente ao vivo, mas passaram por lá. Eu só falei os primeiros nomes aqui porque os arrobas no Instagram são bem particulares, né? Então não dá para a gente trazer aqui o sobrenome também. Vou passar aqui no chat, aí sim, aqui no YouTube, para trazer os comentários. Quero agradecer primeiro ao Cristiano Kuzunok, que explicou aqui o Rebordosa, Rebordosa é Ressaca. Era uma personagem do Angeli também. A Porra Louca escreveu ele aqui, e ele falou que houve, né, teve concursos do INSS no ano passado, mas as vagas ficaram muito longe das vacâncias e da necessidade de ampliação. Eu quero perguntar, já que o Cristiano trouxe dessa questão trouxe esse negócio do concurso, se foi concurso para perito ou concurso para agente operacional, porque muito da greve que a gente viu agora são de trabalhadores que executam funções no atendimento, né? Exato. Sim, é ali que é As o pessoas. maior problema. Exatamente, é ali no operacional, é quem está ali na linha de frente, como a gente chama, né? São essas pessoas que estão fazendo a greve, né? E que estão fazendo as suas reivindicações. E o governo, né, como a gente já disse em algumas outras ocasiões, né, Cláudio, eu reforcei isso até numa live que eu fiz hoje de tarde, o governo, quem pensa aí que é a Esther Dweck que está negociando, não, é uma outra pessoa, é um tal de Feijó, eu nunca ouvi falar do cara, mas assim, né, a fama dele não está muito legal entre os servidores públicos. E, assim, os servidores públicos estão bastante insatisfeitos com a postura do Ministério da Gestão e Inovação. Muito, eu diria assim, que pode ser um exagero meu, tá? Mas a gente já começa a verificar, sim, que há uma insatisfação por parte dos servidores, porque o governo está atropelando um pouco das reivindicações dos trabalhadores do serviço público, e muitas vezes aquilo que o governo está colocando na mesa não vem de nenhuma forma agradando aos trabalhadores. A Vera também escreveu, a Vera Araújo, né, escreveu o seguinte, né, sempre o corte de investimento na qualidade de vida da população, se decidirem ser necessário, é sobre a população mais pobre, os trabalhadores. Os banqueiros nunca podem sofrer qualquer corte, por isso a extrema-direita cresce no mundo inteiro, são os trabalhadores que pagam todas as contas e são desconsiderados nas crises, e quem as provoca é beneficiado. Eu lembro que durante a tramitação lá da reforma trabalhista e também da reforma da Previdência,
muito se falou disso, né? Tá, estamos vivendo uma crise econômica no país e é justo que os mais humildes, os mais pobres, só eles, porque não é que os mais pobres não possam pagar a conta, é que geralmente só os mais pobres pagam a conta, né? É, Tanto é que a gente discutiu naquele contexto da reforma da Previdência como vários setores ficaram de fora, enquanto os mais humildes estão tendo que se adequar a essas novas regras com idade mínima, com, no caso até mesmo das pensões, que é algo muito sério, um novo cálculo, né, considerando sim. considerando a quantidade de dependentes, né, do falecido, enfim, tudo E muito... são medidas, né, Cláudio, que com o tempo se mostram ineficazes. Por exemplo, eu tive que ler uma vez um editorial do Estadão admitindo, pois é, né? Não é que esse negócio de reforma trabalhista não deu certo. A gente vendeu aí a ideia de que ia gerar mais empregos, que ia gerar uma segurança jurídica, que agora é o argumento para tudo, né? Tudo que precisa passar, não, para garantir, né, a segurança jurídica. Agora agora isso aí virou argumento para tudo, né? E aí depois, se eu não me engano, foi o Estadão, sim, tá? Eu não lembro agora exatamente qual foi. Mas eles tiveram que admitir, opa, peraí, pior é que esse negócio aí de reforma trabalhista não gerou emprego porcaria nenhuma. A mesma coisa, não, vamos ter que ajustar esse negócio aí dessa reforma previdenciária que está demais, o gasto está muito alto e o nosso cenário com os gastos com a previdência vai melhorar. Não aconteceu, porque as pessoas, né, Cláudio, ficaram com medo, né? Disseram, não, peraí, já que o cenário está dessa maneira, eu vou requerer a minha aposentadoria. As pessoas começaram a ir mais ao INSS para requerer aposentadoria. Resultado, os gastos com as aposentadorias aumentaram, não adiantou rigorosamente nada, né? O Cristiano Kuzunok lembrou aqui que foi para técnico em seguro social, nível médio, Uhum. o concurso que ele mencionou que foi realizado ano passado. A última vez que tinha sido realizado um concurso foi em 2015. Dessa vez, 800 vagas, é isso que ele escreve, do ano passado, 800 vagas. Muito boa a informação do companheiro Cristiano Kuzunok, falando aqui de funcionários, né, de servidores do INSS, porque o Carlos Lupe, o abacaxi que ele vai levar, e assim, vai passar o governo todo, e se ficar no próximo governo também, é o da fila, e muito em função do que disse o Cristiano agora, né? Essa fila também, ela explode muito em função dessa corrida às agências do INSS, Sim. antes, durante e depois a reforma da Previdência, né? O André Nunes também escreveu para a gente aqui falando que no capitalismo, sempre quem paga a conta são os mais vulneráveis, independente da gerência de plantão. E o Daniel Dalense, a quem eu desejo boa noite, seja bem-vindo ao canal da Prática Política. Eu vi um comentário seu no vídeo sobre o voto impresso, né? Enfim, sobre o sistema de votação que nós fizemos aqui no canal. E, salvo engano, você trabalha, né, na Justiça Eleitoral. Li lá seu comentário, agradeço muito pela sua contribuição. Como eu disse, seja bem-vindo ao canal da Prática Política. Ele escreve o seguinte, né? O PT justifica que não pode fazer nada porque a Câmara dos Deputados é de maioria de direita. Ok, mas o PT está fazendo algo para mudar isso em 2026? Não, né? Está formando novas lideranças? Nada, escreve aqui o companheiro Mas Daniel aí da... é que tá, Daniel, se esse fosse um problema do PT, bom, aí era um problema do PT. O problema é que esse campo autorreferido de esquerda também é a mesma coisa. Qual é a liderança que o PDT vem formando? Quais lideranças o PSB vem formando? A Rede, PSOL, não tem nada, cara. Esse pessoal não está fazendo. O pessoal até acredito que pode ser que esteja assim formando algumas novas lideranças, tá? Porque é um partido que funciona numa lógica um pouco diferente, por exemplo, do PSB, do PDT, né? Mas assim, o PDT eu posso te dizer com muita tranquilidade, os quadros que estão surgindo são muito fracos, não tem nenhum quadro de destaque que tu vê que, esse aqui é um quadro que vai chegar lá no Congresso Nacional. Não tem, pessoal. O PT pode ser que até tenha, tá? Mas, assim, pessoal, lideranças para transformar esse país, que é isso que a gente está precisando, né? Isso aí eu tenho certeza
que nenhum dos partidos que a gente poderia chamar do campo popular, nenhum tem. Isso eu posso falar com muita tranquilidade. Não tem. Isso é o mais grave. O Diego Marcelino, a maioria dos serviços são de bens e serviços, né, a maioria Uhum, dos trabalhos, enfim, não sim. temos industrialização. E por fim, aqui retificando a informação, né, o Cristiano Kuzonoc falou que em 2015 foram 800 vagas, a do ano passado foi de 1.000 vagas, né, o certame do ano passado, enfim, o concurso do ano passado foi de 1.000 vagas, enquanto 2015 aí sim 800 vagas. Cristiano, é isso? É isso aí, cara. Agradeço demais ao Cristiano Araújo, lembrando que você que acompanha aqui o Espaço Trabalhista pelo canal da Prática Política também está convidado a conhecer o canal Em Nome da Rosa aqui no YouTube, está na descrição do vídeo o arroba para você clicar e ir lá para o canal, se inscrever no canal Em Nome da Rosa, que é o canal do companheiro Cristiano Araújo, e também peço a vocês que deixem um like, tanto aqui nesse vídeo, no YouTube do canal da Prática Política, como também lá no canal Em Nome da Rosa. Vai lá, deixa o like, é aquele trabalho de formiguinha, de ativismo digital que todos nós precisamos enquanto comunicadores sociais que estamos aqui na trincheira da mídia independente. Então, resumindo, você está aqui assistindo agora, quando puder, assim que terminar o vídeo, vai lá, se inscreve no canal Em Nome da Rosa, ativa o sininho. Quando subir o vídeo lá do Espaço Trabalhista, você também deixa uma curtida lá, deixa um comentário, porque ajuda demais a todos nós que estamos aqui, como eu disse, nessa trincheira que é um tanto indigesta, porque muitas vezes a gente faz isso e não dá certo, né? Não dá certo em relação ao alcance, não dá certo em relação ao engajamento. Às vezes a gente faz e dá certo em relação ao alcance, engajamento. Então, estamos todos aqui tentando compartilhar com vocês reflexões que eu acho que são muito justas diante do noticiário político do Brasil, né? Então, a nossa proposta aqui no Espaço Trabalhista é como fizemos hoje. O Cristiano sempre traz um assunto muito importante, geralmente é isso, não é nem pauta diversionista, não dá nem para classificar dessa forma. Geralmente é um assunto que às vezes sequer está no radar, e a gente se propõe, principalmente o Cristiano, se propõe a fazer algumas reflexões para que você saia daqui bem informado em relação ao que se trata o assunto, e possa você formar sua opinião a respeito do noticiário que trouxemos aqui hoje. Então, agradeço demais ao Cristiano de novo pela gentileza, pela parceria e por ser o responsável pela pauta do programa, por trazer esse assunto que, de novo, é um assunto que muitas vezes sequer está no radar, ainda mais nesse contexto eleitoral em que a pauta é somente as eleições municipais. Então, veja só como aqui tratamos de assuntos que passaram no Congresso, que o governo estuda, que o mercado financeiro cobra e pressiona, que sequer você deve ter visto aí nos portais de notícias também. Muito obrigado, Cristiano. Valeu mesmo, viu? Obrigado, Cláudio. Obrigado aos nossos espectadores também. Um abraço a todos que nos acompanharam, aqueles convites finais, né? Os dois convites finais. O primeiro é para se inscrever no canal da Prática Política, e o segundo é para acompanhar a versão podcast lá no Spotify. Você encontra da Prática Política toda a versão do canal, todo o conteúdo do canal na versão podcast. Forte abraço, muita saúde, muito obrigado a todos que acompanharam ao vivo, quem me acompanhar depois também. Forte abraço. Valeu, gente. Tchau.